Olá, meus seguidores do YouTube e do Telegram. Gente, hoje eu vou dar continuidade ao segundo traço, que é o traço de caráter oral. Como a gente já falou bastante sobre o traço de caráter oral aqui no canal, eu vou dar um pouquinho menos de atenção, porém com foco aí na questão do relacionamento, né? Como aí se relacionar com cada traço. Bem, o traço de caráter oral falei bastante, porém hoje eu vou focar na questão do relacionamento. Relembrando, né, como que se forma o traço de caráter oral. O traço de caráter oral, né, como todos os traços, a gente vai se formando aí na vida embrionária, porém eles vão tendo a continuidade no processo, né, de desenvolvimento humano e infantil. O traço de caráter oral, ele se dá e se fixa no psiquismo na fase da amamentação. Eu até brinco, assim, faço uma analogia entre o traço de caráter oral da falta e o oral do excesso, quanto à questão kleiniana do peito bom e o peito ruim kleiniano. É só uma analogia, né? Porque a Melanie Klein, ela traz essa coisa de que o peito bom tem toda uma questão de uma energia psíquica que foi toda desenvolvida libidinalmente, né? No lado positivo, não sexual, tá, gente? Mas positivo ali do contato mãe-bebê. E o traço de caráter oral da falta, quanto à questão do peito ruim, onde às vezes o processo de amamentação não foi uma coisa tão prazerosa e não foi uma coisa assim tão natural, e às vezes tinha algumas questões que levou, são só hipóteses, tá, pessoal? E na verdade, assim, é uma analogia. A Melanie Klein não conhecia esse outro psicanalista que pensava sobre isso, tá? Que é o Alexander Lowen. E a questão aqui é que eu estou fazendo só uma conexão entre os traços e uma conexão com o pensamento psicanalítico kleiniano quanto à questão do peito bom e peito ruim e a questão do oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta são aquelas pessoas magras, porém elas são orais, porque assim, a característica principal do traço de caráter oral em geral, que assim, na verdade, assim, oral do excesso, que é o que vocês mais percebem porque as pessoas são mais gordinhas, é o mais comum, entendeu? Mas a gente não pode esquecer que no traço de caráter oral existem dois tipos, que é o da falta e o do excesso. O do excesso são mais comuns, porque a gente consegue ver nitidamente que eles são mais gordinhos, são mais obesos, são mais cheinhos, são característico do oral, que são que tem um formato arredondado, que quando era bebezinho, era aqueles bebezinhos fofos que todo mundo queria morder, e que essa característica do fofinho que todo mundo queria morder se perpetua, né? E depois aí traz algumas questões quanto aos choques, né, sociais, quanto a própria pessoa, quando ela se compara e tudo mais. Já pensando na questão do relacionamento, é uma coisa que é importante a gente notar, é que esse traço de caráter, ele traz em si, na verdade, alguns aspectos infantis. Por quê? A gente está acostumado a ver bebezinho fofinho, gordinho, muito lindo. E quando você olha para uma pessoa que tem um traço de caráter oral, você sente nitidamente aquele olharzinho de cachorro-pidão. E todo o formato, assim, é um formato assim, muito mais aconchegante, da gente querer pegar. E muitos deles trazem ainda um pouco essa coisa da infantilidade. Então, não significa que são pessoas infantis, tá, gente? Porque tem muita gente oral aí, batalhando, fazendo um monte de coisa. Isso não misture, mas para vocês poderem entender que no relacionamento são aquelas pessoas mais carentes, são aquelas pessoas mais, sabe, que você acha, assim, que a pessoa tem alguma questão, porque ela tá sempre grudada. São pessoas mais gliscoides, entendeu? São pessoas que têm uma necessidade intrínseca de, às vezes, ter uma sinestesia maior, de ter mais contato na pele. Então, por quê? Porque desde o processo lá de gestação e coisa e tal, era um bebê que dentro do meio intrauterino tinha muito, olha só que é diferente totalmente do traço de caráter esquizoide, que o meio intrauterino era uma coisa desagradável para a senso-percepção corporal. No traço de caráter oral, era o famoso, que o Freud chama aí, de id, né? Fase oceânica, onde a pessoa está usufruindo dos prazeres, das sensações. E o traço de caráter oral
ele tem muito disso ainda, assim, ele guarda muito esse id, né, que é o princípio do prazer freudiano, e essa coisa oceânica de estar sempre tentando sentir muito as coisas, de estar sempre tentando estar muito no prazer, tá muito, ó, nas questões aqui, ó, da comida deliciosa, das sensações, entendeu? Tá muito mais próximo dessas sensações, dessas vontades corporais e principalmente quanto à questão da afetividade. Quando a gente pensa no traço de caráter oral, a gente tem que levar em consideração que são aquelas pessoas extremamente sensíveis. São pessoas que quando você for se relacionar, você tem que estar assim, você tem que entrar no mundo delas e você tem que dar uma permissão para ela entrar no seu. Então, são pessoas que têm uma necessidade muito mais... Sabe aquelas pessoas que precisam de aprovação, sabe, gente? Que precisam da aprovação do outro, dos outros, dos amigos, da família, e que elas precisam se sentir amadas, elas precisam se sentir desejadas, e no fundo, elas estão sempre buscando uma aprovação externa para internamente elas se sentirem bem. E muito tem a ver com a questão da própria amamentação. Gente, é uma coisa tão séria isso, que tinha que ter curso de amamentação, tinha que estar com foco nisso. O que acontece? A criança, quando ela está sendo desenvolvida, ainda está sendo alimentada na fase de amamentação, a mãe tá, como eu citei, né, o peito bom kleiniano, é aquele peito bom... Ó, o que é um peito bom kleiniano? É aquele peito onde a mãe, na hora que ela está assim, no processo de amamentação, existe uma integração mãe e bebê, existe uma troca, gente. Quando eu amamentei meus 3 filhos por muito tempo. O meu primeiro filho eu amamentei 2 anos, meu segundo filho eu amamentei 3 anos, foi aumentando 1 ano. E meu último filho eu amamentei quase 4 anos, gente. Então, assim, o contato não foi até exagerado, tá? Porque, assim, o certo é no máximo 2 anos. O contato, né? Então, assim, eu tenho 2 orais do excesso, assim, porque eles foram muito amamentados. Então, olha como uma coisa é bem importante. Quando você tá no momento de amamentar um bebê e que você põe toda uma energia psíquica, tanto de prazer quanto de uma integração, aquela troca de olhar e muito carinho na criança e muito tudo nesse sentido, assim, ela se sente plena, ela se sente de volta na fase oceânica e no id freudiano, entendeu? Ela se sente muito bem, ela se sente assim pertencente, ela sente como se ela ainda estivesse no útero materno, ela se sente nessa fase oceânica. O peito, vamos colocar assim, tá, gente? Não vou explanar porque eu sou totalmente kleiniana, mas eu tenho o meu saber aqui. Agora, o peito ruim kleiniano, vamos colocar aqui, é aquele peito onde a mãe, tipo, amamentou, porque ela sabe que é importante para a criança. Às vezes a mãe queria amamentar muito, mas não conseguiu. E não é só, gente, com o peito, isso pode ser também com a mamadeira. Então, assim, que às vezes você também conseguiu fazer um processo de trocas libidinais, de trocas afetivas, mesmo dando uma mamadeira. Entendeu? A questão não está assim em ser peito ou mamadeira. O importante é que quem for amamentar a criança saiba que a criança não precisa ser, a criança não tem uma necessidade só de ser nutrida a partir da alimentação. Existe uma nutrição emocional que o traço de caráter oral se alimenta muito mais disso. E entendendo, quando você tem um bebezinho mais rolicinho, entendendo que ele precisa muito da alimentação, mas muito mais da alimentação afetiva para ser desenvolvido, inclusive um ser humano muito mais integrado e muito mais bem resolvido. Essa é a diferença do peito bom kleiniano. Agora, o peito, vamos colocar assim, o peito ruim kleiniano, é aquele peito onde, mesmo sabendo de tudo isso, não rolou. Entendeu? Você deu, mesmo que você deu peito, você deu assim, tipo, preocupada, pensando em outras coisas. E às vezes nem preocupada, inconscientemente, ainda lidando com questões de diferença. Principalmente quando você, por exemplo, tem um bebê de primeira viagem, que às vezes você, tipo, tá amamentando, você nem sabia que, por exemplo, você tá amamentando, e a própria amamentação faz ocorrer o quê? Uma involução uterina. E essa involução uterina causa muita cólica. E muitas mulheres piram nessa hora. Ou o peito faz fissura. Acontece tanta treta, gente, tanta coisa, que às vezes, assim, tipo, a mãe tá tentando psiquicamente ali, e com os hormônios tudo fudido, fazer o melhor de si, só que
não tá rolando, assim, o corpo passa cortisol, a mãe passa, assim, pode perceber, quando a mãe, assim, o bebê, aqueles bebês que chora muito, é de pura angústia, porque como o bebezinho é muito inconsciente, ele sente muito a mãe. Então, você imagina, às vezes, a mãe tá passando por várias questões, não sabe trocar, não vai fazer isso, ai, não dormiu à noite, o bebê chora de 1 E quanto mais o bebê chora, mais a mãe fica tensa. E mais ele chora, porque o que ele mais sente é o inconsciente da mãe. Porque enquanto você é bebezinho, seu inconsciente está totalmente fresquinho, ela é só captando as informações. Porque está em desenvolvimento. E perceba, quanto mais você fica tensa, mais o bebê chora. Mais ele chora. E aí o que acontece? As mães piram, o bebezinho sente aquilo, o leite vai com muito cortisol, o leite altera o gosto do leite, gente, às vezes não sai, aí o bebê fica tenso, mama, puxa, e dá várias questões ali, da fissura, a mãe não sabe que aquela cólica que ela tá sentindo, e ela associou que toda vez que ela dá leite, sente aquela cólica terrível, que é a involução uterina. Assim que você tem um bebê recém-nascido, você que sente muita cólica, é porque seu útero tá involuindo, ele tava gigantão, lembra? Depois ele vai murchando, que a gente chama de involução uterina. E essa involução uterina, ela é produzida através da ocitocina, que é produzida quando o bebezinho faz tchuc-tchuc no seu peito. E quando ele vai fazendo isso, vai causando muita cólica na mãe. E aí, isso gera uma angústia na mãe, que é passada para o bebê. Entendeu? E gente, não se sintam culpadas. Tudo isso acontece com todo mundo, com mãe de enfermeiro, mãe de médico, mãe de psicanalista. Não importa, com qualquer pessoa, porque o fato de você, às vezes, ser mãe de primeira viagem, ou mesmo não tá ligado, às vezes você tem 2 filhos e não se ligou que acontece todas essas coisas. É mais tranquilo no segundo. Porém, não é menos tenso quanto às questões da vivência. E aí, isso passa, sim, para o desenvolvimento dos traços de caráter. Aí o que acontece? Eu desenvolvo um oral da falta, porque, assim, essa desconexão, ela gera que no momento que a criança está sendo alimentada de uma maneira, vamos colocar assim, um pouco mais prazerosa, mais positiva libidinalmente, a criança, ao invés de sentir essa libido, ela sente a tensão da mãe. Sente que aquela mãe tá, sofrendo. Sente toda aquela tensão. E, querendo ou não, vai um leite com um pouco mais de cortisol. E gente, tem estudos que comprovam isso. Só que isso não é culpa nossa, não é que somos mães. É um processo natural, onde vai se formando esses traços, um processo de amamentação. Então, aí o que acontece? Quando você vai se relacionar com uma pessoa oral da falta e oral do excesso, você vai notar que ambas, aí não importa, a única diferença é que uma é magra, entendeu? E a outra é mais gordinha. Porém, as necessidades psicológicas são as mesmas, tanto para uma quanto para outra. A questão do oral é toda voltada para a questão do emocional. São pessoas extremamente sensíveis, que têm uma necessidade de conversar, que têm uma necessidade de chorar às vezes. E chorar às vezes sem motivo, chorar só para liberar a tensão, só para liberar, sabe, aquele inconsciente que capta às vezes as sensações do mundo, às vezes as próprias questões ali que ficam no emocional que não foram trabalhadas. Aí acontece, se a pessoa não chorar, se a pessoa não tiver com quem conversar, se não tiver alguém para abraçar, beijar. Eu beijo toda hora meu marido, eu abraço toda hora meu marido, de 5 em 5 minutos. Vem aqui, dele, que eu quero te abraçar. Entendeu? Então, assim, por quê? Eu tenho bastante oralidade também. Então, tem uma necessidade de estar beijando, tem uma necessidade de estar abraçando, tem às vezes de chorar, às vezes de, quando tá na TPM, comer um chocolatinho. Entendeu? E aí acontece, se você não dá vazão para essas neurosensações, você acaba entrando no seu processo de dor. E qual que é o seu processo de dor? O seu processo de dor é quando você se cala no momento que você tem que falar, que você segura o choro no momento que você devia chorar, que você não manifesta, às vezes, não fala um eu te amo por vergonha, deixa que o orgulho, às vezes,
vai lá e tome conta, ainda mais se você tiver rigidez que nem eu, entendeu? Se você tem um pouco mais de rigidez, aí você vai falar assim, aquela pessoa não merece que eu falo que eu te amo, aquela pessoa é vagabunda, aquele pessoal ali não, entendeu? Então aí o que acontece? Às vezes também um traço se mistura com outro traço, e aí, por exemplo, eu que tenho um traço totalmente emocional, e o meu outro traço é mais racional, é mais tipo perfeccionista, ele vai lá chicotear esse aqui que tá falando assim, para de ser trouxa, por que você vai falar que você ama, que quer abraçar, que é isso, fica na sua, vai fazer exercício. Então, aí um traço pode entrar em choque com o outro. E para você saber se relacionar com um traço desse e poder usufruir da melhor coisa do traço, é justamente você entender que você tem essas questões e que se você aceitar que você na TPM tem que comer chocolate, que você na TPM tem que abraçar, tem que falar te amo, tem que chorar às vezes, tipo assim, chora sem motivo às vezes, entendeu? Tipo, chora só porque assim, tô aqui, sabe? Pra poder liberar as lágrimas que estão contidas. Quando você se entende a ponto de você falar assim, não, isso é normal, isso não significa nada, porque só porque você tá na TPM, entendeu? Isso não significa nada, assim, tipo, na minha TPM eu fico super emocional, eu choro, eu vejo uma coisa, eu vejo um ratinho morto na rua, eu choro, eu vejo uma pessoa viajeiro na farol, eu choro, entendeu? Então, aí você fala, em outros dias não. Então, assim, essa alteração hormonal, olha só como a gente é psicossomático, gente. Essa alteração hormonal altera nosso campo de percepção e, às vezes, até nosso comportamento. E se a gente não entender que esse traço é que faz a gente ser do jeito que a gente é, e o outro traço vai lá e fala assim, para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo outro, método, aí vai um pouquinho do masoca. Em vez de você fazer isso, termina de escrever seu livro. Então, se a gente não entende que cada traço tem as suas nuances e tem as suas dores, as suas alegrias, no final a gente acaba sucumbindo, segurando o choro, segurando a vontade de comer chocolate, segurando a vontade de abraçar, segurando a vontade de falar pro irmão, olha, te amo, viu? Apesar de tudo que você já me fez, eu te amo muito. Em vez de você segurar e você guardar, aí acontece, quando você guarda muito, quando você é oral, você tende a descontar em algum outro lugar, e normalmente você vai descontar em lugares onde te dá um pouco de prazer, mesmo que seja uma válvula de escape, como por exemplo, quando você é um oral do excesso e você vai guardando choro, vai guardando vontade de falar eu te amo, guardando um abraço, guardando aproximação, se isolando, coisa que não é do seu traço, que aí seria um pouquinho do traço de caráter esquizoide, e você pega e usa você prefere se isolar, para de falar com a pessoa que você brigou, não vai lá chorar com um amigo, você acaba se isolando, aí o que acontece? Você acaba entrando na dor do seu traço de caráter, e essa dor vai trazer para você muito mais complicação do que, por exemplo, se você que é oral, precisa de companhia, você precisa de pessoas, você precisa desabafar, você precisa ir lá chorar, você precisa ir no cabeleireiro, você precisa ir você precisa ter lugares onde você libere suas energias, tanto de fala quanto de sensações emocionais, para que você exista. Porque esse traço é uma necessidade terrível de existir, de saber que é desejado, de desejar ser desejado, de desejar por desejar, entendeu? De saber, na verdade, que existe, que emocionalmente as pessoas gostam de você. Tem uma necessidade de autoafirmação que precisa, sim, ser autoafirmada na manifestação do desejo e do afeto do outro para você. No momento que você se permite a isso, se permite comer um chocolatinho, se permite ser quem você é, a dor do seu traço fica muito mais aliviada e, ao mesmo tempo, você usa seus recursos para, na verdade, usufruir o máximo do potencial que o seu traço pode trazer para você, que é justamente se conectar com as pessoas emocionalmente. Quando você se relaciona com um traço de caráter oral, o mais importante é você desenvolver conexões emocionais. No momento que você desenvolve conexões emocionais, não importa se você é oral da falta ou oral do excesso, você vai estar se fortalecendo, vai estar fortalecendo o relacionamento com essa pessoa. E se você tiver bastante oralidade, se relacionando com quem tem oralidade, sejam intensos, sejam verdadeiros, beije, fale que ama, abraça, briga, bate, faz o que for necessário para poder deixar sair o lado emocional. E no momento que você deixa sair o lado emocional,
o relacionamento flui. Tanto, gente, não só nas coisas positivas, às vezes até brigando catarticamente, um xingando o outro, deixa a coisa emocional sair, que tá lá dentro borbulhar. Quanto mais liberar o emocional para quem que tem o traço de caráter oral mais em evidência, não importa, se você pode até ser 45% de rígido, ter 30% de oralidade, então você tem muito emocional, então precisa liberar, e outros traços. Quanto mais oral você for, em quantidade, né, vamos colocar assim, de traço, mais necessidade você tem de liberar o seu lado emocional. E se você estiver se relacionando com gente oral, idem. Todas as necessidades que você tem de oralidade ali, de necessidade afetiva, o outro que tem esse traço também tem. Então, se você se relaciona com uma pessoa dessa, é entender que ela não é carente e que ninguém que tem esse traço é carente, assim, eu preciso... Não é que elas não são carentes, elas são carentes fisiologicamente, não só psicologicamente. É um fisiológico que necessita de toques para liberar a ocitocina, inclusive, para o corpo inteiro. Quanto mais você tocar, tanto na pele quanto na alma de um oral, mais você vai se relacionar bem com esse traço. Fica a dica.